Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Zacarias, primeira parte, visões, dos capítulos 1 ao 8. Do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 23. Os 4 carros. Levantando de novo os olhos, olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. Estas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro, cavalos negros, no terceiro, cavalos brancos e no quarto, cavalos baios. Tomando então a palavra, perguntei ao anjo que falava comigo: Que carros são esses, meu senhor? Ele respondeu-me: Eles vão para os 4 ventos do céu e deixam o lugar onde se apresentaram diante do Senhor de toda a terra. Os cavalos negros dirigem-se para o norte, os brancos para o ocidente, os baios para o sul. Partiram fogosos e procuraram lançar-se para percorrer a terra. O Senhor disse-lhes: Ide percorrei a terra. E eles puseram-se a percorrer a terra. Ele chamou-me e disse: Olha, os que se dirigem para o norte vão saciar a minha cólera contra a terra do norte. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Vai e recebe a oferta da comunidade, os dons de Eldai, Tobias e Jedaia. Vai hoje mesmo à casa de Josias, filho de Sofonias, pois se dirigiram para lá de volta de Babilônia. Tomarás prata e ouro e farás uma coroa que porás sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e lhe dirás: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Eis o homem cujo nome é Germen. Alguma coisa vai germinar de sua linhagem. Ele é que reconstruirá o templo do Senhor. Usará insígnias reais e sentar-se-á como rei sobre o seu trono. Terá um sacerdote à sua direita e reinará a perfeita paz entre eles. A coroa será conservada no templo do Senhor, em memória de Eldai, Tobias e Jedaia, como também de Josias, filho de Sofonias. Virão então aqueles que se acham distantes para trabalhar na construção do templo do Senhor, e sabereis que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Tudo isso há de realizar-se se fordes dóceis à voz do Senhor vosso Deus. A questão dos jejuns. No 4º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias no 4º dia do 9º mês, mês de Casleu. Ora, Betel havia delegado a Sarezer e Regemeleque com seus homens, para apresentar ao Senhor as suas orações e fazerem aos sacerdotes do templo do Senhor e aos profetas esta pergunta: Porventura precisamos nós de chorar no 5º mês e jejuar, como fazemos desde há muito tempo? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Declara a todo o povo e aos sacerdotes: Vós tendes com efeito jejuado e chorado no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos. Mas foi realmente por meu respeito que o fizestes? Quando comeis e bebeis, não sois vós que comeis e bebeis? Não reconheceis nisso o ensinamento do Senhor transmitido pela boca dos antigos profetas, no tempo em que Jerusalém era habitada em paz, ela e as cidades circunvizinhas, e quando a região do sul e da planície eram ainda habitadas?
A palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias nesses termos. O Senhor dizia: julgai segundo a verdadeira justiça. Cada um de vós tenha bom coração e seja compassivo para com o seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não trameis em vossos corações maus desígnios uns contra os outros. Eles, porém, não quiseram me escutar. Voltaram-me as costas revoltados e taparam os ouvidos para nada ouvir. Endureceram seu coração como um diamante, para não entenderem as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia pelo Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Ele os chamou em vão e não foi atendido. Por isso, o oráculo do Senhor dos Exércitos, não os ouvi quando clamaram a mim. Dispersei-os por todas as nações que lhes eram desconhecidas. Depois que partiram, a terra ficou abandonada e ninguém mais transitou por ela. Transformaram num deserto uma terra de delícias. Oráculo da restauração. A palavra do Senhor foi-me de novo dirigida nesses termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Consumo-me de ardente amor por Sião. Estou animado em favor dela de uma violenta cólera. Assim fala o Senhor. Eis que volto a Sião, venho residir em Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade de fidelidade, e a montanha de Sião a montanha santidade. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Ver-se-ão ainda velhos e velhas sentados nas praças de Jerusalém, tendo cada um na mão o seu bastão. As praças da cidade regurgitarão de meninos e meninas, que brincarão nas suas praças. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Se isso parecer um milagre aos olhos dos sobreviventes desse povo, naqueles dias, acaso será impossível aos meus olhos? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Vou libertar o meu povo, tirá-lo das terras do levante e do poente, e conduzi-los a Jerusalém, onde habitará. Será o meu povo e eu serei o seu Deus na fidelidade e na justiça. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Confortem-se vossas mãos, vós todos que agora ouvis os oráculos pronunciados pela boca dos profetas e que datam da época em que foram lançados os fundamentos para a reconstrução do templo. Até o presente não havia salário para o trabalho dos homens, nem dos animais, e não existia segurança alguma contra o inimigo para aquele que cuidava de seus afazeres. Eu tinha deixado todos os homens uns contra os outros, mas agora não quero tratar os sobreviventes deste povo como nos dias de outrora. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Farei com que tudo prospere, a vinha dará sua uva e a terra, os seus frutos, o céu derramará o seu orvalho, e darei aos sobreviventes deste povo a posse de todos esses bens. Fostes um objeto de maldição entre as nações, ó casa de Judá e de Israel, mas vou libertar-vos e sereis uma bênção. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eu decidi a fazer-vos mal quando vossos pais excitaram a minha cólera, diz o Senhor dos Exércitos, e não voltei atrás. Assim, resolvo agora fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Eis o que deveis fazer. Falai a verdade uns aos outros. Julgai as portas de vossas cidades segundo a justiça e a sinceridade. Não maquineis o mal em vossos corações contra o próximo. Não jureis falso, porque aborreço tudo isso. Oráculo do Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos foi-me dirigida nesses termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 6º mês, como também os do 5º e do 9º, serão doravante para Judá, dias de regozijo e de alegria, dias de festa. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: Vamos e roguemos ao Senhor, busquemos o Senhor dos Exércitos. Também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e implorar a face do Senhor.
Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla de seu manto e dirão: queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco.